Olá pessoal, hoje o vídeo diz respeito à nossa penúltima aula do curso deste semestre. O vídeo é sobre o livro do Assad Haider, né, Armadilha da Identidade, alguns capítulos que foram selecionados para discussão. Tá? É um livro muito interessante, ele suscita muita discussão. Desde que o livro foi publicado, ele é um livro bastante polêmico, né? O Haider é um historiador, um intelectual paquistanês muito, enfim, muito importante. A discussão que ele suscita, claro, em grande parte pela polêmica, que talvez, eu acho que dos textos que a gente vai discutir nessa segunda parte do curso, certamente eu acho que é o texto mais polêmico. Os argumentos do livro são muito mais amplos do que os tópicos que eu vou selecionar aqui para levantar como temas, né, para vocês, a partir da leitura do texto, também elaborarem as suas questões. Tá? Eu vou dividir, também como nos outros vídeos, para fazer uma exposição sucinta, eu vou dividir em 4 tópicos. Né? O primeiro, eu queria chamar a atenção para essa dialética que ele menciona, da experiência da identidade, e até para mostrar como, pelo menos inicialmente, né, o Haider ele diz que há uma diferença entre a experiência paradoxal da identidade, que tem circunstâncias históricas e ela é muito situacional, né, e a política identitária, a política de identidade que foi criada, produzida como segundo o argumento dele, como um viés de política liberal. Isso na primeira parte. Na segunda parte, falar propriamente de algumas das críticas que ele vai direcionar à política identitária, sempre lembrando, né, que ele tem um recorte interessante, porque muitas críticas foram feitas a essa ideia da política identitária, de várias matizes, e a gente viu, por exemplo, uma delas importante, para citar uma dentre outras também, foi aquela da Fraser, né? Nancy Fraser. Ele também tem uma perspectiva teórico-crítica, ele se coloca como sendo alguém que tem uma perspectiva emancipatória, dentro da teoria crítica que segue uma linhagem socialista. Ele sempre insiste, né, em reafirmar essa posição dele. Então a gente vai ver a experiência de uma crítica da política identitária do ponto de vista de uma perspectiva socialista teórico-crítica. Porque tem outras, né, críticas de política identitária, tem um debate bem interessante que é suscitado muito pelos liberais em relação às políticas identitárias, mas no caso dele não, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como eu mencionei, então alguns pontos, né, da ideia dele da política identitária como ideologia e as críticas que ele vai levantar a isso. O terceiro ponto, eu vou selecionar especificamente a visão e a interpretação que ele vai dar à noção de reconhecimento e como isso vai permitir avançar uma crítica ao conceito de reconhecimento junto com a perspectiva dele. E o último ponto, o quarto ponto, tem um critério normativo de fundo muito forte para ele, essa perspectiva universalista que ele vai defender acima de tudo, a ideia de que a visão anticapitalista ela é uma visão crucial que vai englobar outras perspectivas crítico-emancipatórias, dentre elas a da política identitária, né, que tem que ser superada por essa perspectiva universalista. Eu vou, então, terminar mencionando este último ponto. Tá? Como sempre, apenas referências para as leituras dos textos, de maneira breve. O Assad Haider, ele é de origem paquistanesa, né? Família paquistanesa, mas ele é americano. E há uma interessante maneira de pensar o problema da crítica
da perspectiva identitária, que talvez não seja tão simples, né? Que é para mostrar o seguinte: o Haider, ele tenta separar o que ele chama da ideologia da política identitária, vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, e uma noção real, né, importante, crucial, da experiência da identidade. Mas, segundo essa perspectiva do Haider, a perspectiva da identidade, ela não é falsa, né? Ela pode levar a erros, sobretudo do ponto de vista político, mas é uma experiência real, mas sobretudo uma experiência paradoxal. Você sempre tem uma identidade, segundo a visão dele, mas ao mesmo tempo você nunca tem a identidade. Quer dizer, a noção de identidade é algo que você nunca deixa de carregar consigo, mas ao mesmo tempo ela não é como uma espécie de essência, né, natural que antecede as circunstâncias histórico-políticas, culturais. A identidade é uma construção. E isso cria um problema existencial do ponto de vista individual, um problema do ponto de vista político. Isso é fundamental, né? Ele vai me mostrar, mas há um paradoxo, né? E o interessante para ele é dizer o seguinte: a experiência racial, a noção de classe, por exemplo, ela evidentemente ela não é um construto natural. Tá? Então ele está assumindo que a distinção de classe ela é uma distinção produzida historicamente, né? Pela exploração, pela desigualdade. É a mesma coisa o que o Assad Haider quer fazer com a raça, né? A experiência da raça é uma experiência histórica e ela é, sobretudo, produzida por essa relação hierárquica, né? Essa relação de opressão, submissão, e ela vai estabelecer a experiência racial que pode levar à ideia de que, a partir desta situação relacional sempre vinculada ao poder, produz-se algum tipo de identidade. E é isso que ele quer evitar e quer problematizar, né? Ou seja, a experiência paradoxal da identidade, ela sempre vai existir porque ela é uma construção social e nós nunca saberemos mesmo quem nós somos. É uma preocupação existencial dele em colocar essa discussão logo no início. Ele diz que a experiência dele, pessoalmente, foi uma experiência sempre muito complicada, super tensa, porque ele é americano, mas de família paquistanesa. Então ele sempre foi uma pessoa, digamos, considerada o outro, né? Ele sempre foi racializado na sociedade americana. Ele sempre, ao mesmo tempo, ele diz que ele passava as experiências quando ele estava com outras pessoas que eram também de origem paquistanesa, né? Ele nunca era o outro, né? E as pessoas nunca olhavam para ele de maneira racializada. E essa foi a experiência que ele viveu em outras condições, né, sociais, históricas. Nos Estados Unidos, isso também muito vinculado por duas coisas, né? Ele sempre ressalta como a ideia de precisar afirmar uma identidade ou lutar contra a identidade que afirmavam de fora em relação a ele, né? Isso sempre era muito vinculado à situação econômica e social da família dele, né? Então era uma mistura, né, de raça e classe. Isso sempre desvalorizava a identidade dele quando produzida pelo outro, né? E ele era racializado nesse sentido. Então ele falou: eu não tinha identidade, eu não sabia quem eu era, né? Exatamente, nunca me coloquei essa questão, mas as pessoas colocavam essa questão sobre mim. E ele dizia que vivia um paradoxo constante, né? Porque ele, sempre que ele se identificava com algo, dependendo da situação histórica em que ele se encontrava, cultural, né, social, essa identidade se desmanchava. Ou ela se cristalizava. Ele não sabia direito como lidar, era muito difícil, né? E todas as dificuldades, todo tipo de desvalorização, né, seja cultural, social, né, econômica, tinha a ver com essa luta dele em
entender o que significava essa identidade que nem ele mesmo sabia qual era, qual ele tinha. Então, é uma construção social, ela está muito vinculada na experiência que ele narra, né? É muito vinculada à situação socioeconômica em que ele se encontrava, e tudo foi um pontapé para pôr finalmente em discussão as políticas identitárias, agora sim como ideologia, né? Então, em alguns momentos do livro, ele é muito lido, alguém que não se interessa pela noção, essa questão da identidade não importa para ele. Não, importa. Em vários momentos ele insiste que importa sim, né? Ele fala, eu nunca quis ser alguém que desconsiderou a identidade plenamente, achando que todo mundo é um ser, né, abstrato, igual, sem nenhuma diferença, sem nenhum grau de complexidade na sua própria situação particular. Eu falei, eu nunca tive essa visão. Nunca tive essa visão. No entanto, eu também nunca corroborei a visão de que nós conseguimos nos identificar de maneira clara, né, transparente, e que essas identificações produziam um lugar em que a identidade pudesse se apoiar. E ele falou, eu nunca reconheci essa identidade, né? Todas as vezes que essa identidade ela era produzida para mim, ela era tensa, ela era heterônoma, né? E uma série de complicações para poder entender, afinal, o que significava defender uma política identitária. Bom, vamos ao segundo ponto, né? Alguns aspectos da crítica da política identitária. Então, primeira coisa, a política identitária, segundo a exposição do livro, ela esteve localizada num momento para ele muito importante, que ela estava vinculada à disputa das lutas socialistas, e eram disputas que envolviam questões de classe. No entanto, elas foram postas por grupos, por coletivos que percebiam a necessidade de pensar interseccionalidades nas injustiças. Isso é muito importante, né? Ele mesmo vai fazer menção algumas vezes no livro ao coletivo Combahee River, né? Formada na década de 70, né? por mulheres negras, lésbicas, né? Mas que tinham grupos diversos, eram conectados com outros coletivos, mas que, segundo o Haider, pensavam as políticas identitárias, pelo menos naquele contexto, tendo em vista um propósito muito importante, qual seja o propósito da inclusão, né? Não da fragmentação, mas era justamente o oposto, da inclusão de temas que não eram claros e não eram claramente articulados com a questão de classe, né? Então, gênero e classe, raça e classe, sexualidade e classe. E isso, digamos, a ideia da política identitária era para poder fazer com que a gente pudesse, era a possibilidade de agregar, né, de produzir uma aliança entre diferentes aspectos interseccionais de um e mesmo propósito, que era combater a injustiça social. Segundo a exposição que o Haider vai fazer no livro, então existem dois momentos, né? O primeiro momento é entender como a política identitária não tinha como fim simplesmente a afirmação da diferença, e junto com a afirmação da diferença, digamos, nos termos dele, né, a naturalização dessa fragmentação. Ele faz, bom, era o contrário, né? O propósito inicial sempre foi dar singularidade, dar concretude, concretude com situações, né, de injustiça, perceber os fenômenos da injustiça, não em graus abstratos, mas nas suas concretudes, nos seus fenômenos históricos sociais específicos, com esses diferentes traços interseccionados da injustiça. Isso tinha um propósito político, que era ampliar a aliança da luta contra
o capitalismo, né? Segundo ele, a fonte mais importante das injustiças a ser combatida, e não a ideia da autorrealização, né, de identidades que foram ameaçadas, né, e que precisavam ser publicamente reafirmadas, né? E essas diferenças, digamos, ganhando estatuto próprio, umas em detrimento das outras, umas em relação às outras. Então, essa origem para ele é muito importante. Há uma ideia ao longo da exposição do livro que a política identitária foi passando a corroborar a fragmentação da gramática das, né, lutas político-emancipatórias, e ela passou a ficar atrelada a uma noção muito forte de autorrealização das diferenças, né, baseadas na identidade. E a afirmação da identidade, ou a reafirmação das identidades ameaçadas, passavam a valer a partir de agora como sendo o propósito, né, o interesse emancipatório da luta contra a injustiça social. Ele vai se opor a isso. Tá? No livro ele vai mostrar que essa fragmentação, na verdade, ela está vinculada a uma espécie de ideologia individualista, né? É uma espécie de pseudo-emancipação, né? Uma emancipação que é sobretudo individual, e uma emancipação que não é mais pensada na sua totalidade. Há um pressuposto muito forte aqui na tese do livro, em que há uma vinculação ainda entre totalidade e emancipação, né? Eu acho que isso é um ponto importante a ser pensado no livro, inclusive de um ponto de vista crítico também, né, ao Heidegger, né? Como a teoria vai lidar com esse vínculo entre totalidade e emancipação, dada a diversidade, né, de formas de injustiça, de fato, e de gramáticas de conflito e gramáticas de luta, né? Mas é isso, né? Uma certa ideologia individualista que fez com que o ideal emancipatório ficasse agora restrito às lutas identitárias, ou seja, a necessidade da autoafirmação identitária, a possibilidade da autorrealização desses indivíduos e grupos cuja identidade eles entendem estar ameaçada. Do ponto de vista do argumento teórico-filosófico de fundo, ele, em alguns momentos, ele tenta mostrar que a ideologia ela está a serviço, né, uma espécie de, a política identitária se tornou uma política de Estado, né, políticas afirmativas, sempre vinculadas, políticas afirmativas culturais vinculadas a políticas sociais reformistas, né? Então, o Heidegger tem uma perspectiva mais radical, né, de transformação, de revolução. A ideia dele de que políticas identitárias elas não atingem elas não atingem a estrutura de dominação que é capitalista. Então, para ele é importante mostrar que as políticas identitárias elas são uma espécie de ideologia porque elas prendem os sujeitos numa espécie de submissão, numa espécie de sujeição voluntária. Então, a noção dele de sujeito, inclusive ele usa até a própria, enfim, Foucault, Judith Butler, para mostrar que ele tem esse conceito de sujeito no sentido não só do sujeito que é ativo, né, um indivíduo que produz ativamente algo, mas ao mesmo tempo, sobretudo, a noção de sujeito de alguém que se assujeita. Então, a necessidade da identidade, ela acaba sendo uma postura acrítica, não autônoma, né, heterônoma e passiva dos indivíduos que aceitam processos identitários
como sendo processos de assujeitamento a algo. Sempre há, no pano de fundo, uma noção de poder no Heidegger, né? Uma noção de que políticas identitárias, elas são um tipo de gramática voltadas à autoafirmação e à autorrealização individual. E isso só se produz se os sujeitos internalizam o poder que está por trás desse tipo de política, né, de identidade, que ele vai insistir sempre em uma política de Estado, né, se eles internalizam essa noção de tal maneira que os próprios sujeitos ainda achem que estão sendo independentes, ou seja, que ainda tem algum grau de agência autônoma. Por isso essa política ela permanece ao longo do tempo, porque ela dá uma falsa noção de que o indivíduo ele está se produzindo de forma autônoma. E ele vai mostrar justamente isso. Falou, as políticas de identidade elas caem como uma luva nessa biopolítica, que é uma política de Estado vinculada a identidades, né, que nunca emancipam o sujeito em relação às estruturas da injustiça. Eles apenas reafirmam uma capacidade fragmentada, limitada à possibilidade de autorrealização e autodeterminação individual dos sujeitos, né? Ou seja, não é um poder que seja de fato coletivo. As identidades sempre carregam junto com ela, né, com essa ideologia da identidade, carrega sempre a ideia de que o indivíduo é que está se autorrealizando e no momento em que ele constitui a sua própria identidade, isso serve como horizonte emancipatório, mas na visão do Heidegger isso é falso. Claro, o texto é bastante polêmico, porque o texto dificulta, o texto não dá muita margem. Por exemplo, quando ele vai falar sobre políticas identitárias, sobre multiculturalismo, quando ele está dizendo que a política identitária ela prende os sujeitos numa ideologia da falsa liberdade, porque sempre circunscrita à autonomia individual, extremamente individualista. Daí decorre o caráter mais ideológico, né, da crítica que ele faz à política identitária. Quando ele está, por exemplo, criticando as lutas por direitos e políticas identitárias vinculadas a direitos, né, de grupos. Essas críticas, claro que são bastante polêmicas, né? Ele diz que elas são limitadas porque elas são emancipatórias no sentido ideológico. Falsamente, né, emancipatórias. Quais são esses direitos? Direitos de minorias, né, direitos de grupos que não alteram a estrutura. Vou falar sobre essa ideia da estrutura daqui a pouco, tá? No último ponto. Mas essa ideia dele de que nenhuma dessas demandas vinculadas às políticas de identidade, elas estão voltadas à transformação radical das estruturas de dominação. E a política identitária, ela, na verdade, como ela não consegue se direcionar contra essas estruturas, o que ela faz ao longo do tempo é reproduzir e manter essas estruturas tão fortes quanto antes. Terceiro ponto, eu quero ler uma passagem. O terceiro ponto é sobre o conceito de reconhecimento que aparece algumas vezes no texto, mas tem uma passagem especial que eu gostaria de ler. A crítica, né, a ideologia da identidade está muito, muito conectada à política de reconhecimento também, né, e essa ideia do conceito de reconhecimento, como aparece em alguns dos autores, inclusive dentre os quais nós lemos alguns, né, algumas dessas formulações sobre o reconhecimento. E também o conceito de reconhecimento, portanto, como a gente vai ver, ele é incapaz de
alterar a estrutura. Não há mudança estrutural com as lutas por reconhecimento. Esse é o ponto, né? Então tem uma passagem aqui da página 49, deixa eu ver até onde ela vai, até um pedacinho da 50. Eu vou ler uma passagem aqui que eu acho que ela é bem interessante para a gente ver como o Haider está criticando o conceito de reconhecimento. Eu cito, né, página 49, ele diz o seguinte: na sua forma ideológica contemporânea, diferentemente da sua forma inicial, como teorização da prática política revolucionária, veja, eu estou me referindo aqui ao coletivo, o Combahee River, né? Então, lá, a política identitária inicial, ela tinha uma finalidade revolucionária, né? Mostrar formas interseccionadas que poderiam ajudar nessa aliança da luta emancipatória contra a dominação capitalista. Então, na sua forma ideológica contemporânea, que já é diferente, a política identitária é um método individualista. Algumas vezes, então, aparece no texto. Ela é baseada na demanda individual por reconhecimento e toma essa identidade individual como ponto de partida. Então, esse é o primeiro aspecto, né? Há uma ideologia individualista que coloca o ser individual antes do coletivo e produz um tipo de política voltada, antes de tudo, à autorrealização desse indivíduo e não do coletivo, né? Ela assume essa identidade como dada e esconde o fato de que todas as identidades são construídas socialmente. Então aqui, claro, veja a interpretação do Haider sobre o conceito de reconhecimento. Também polêmico, também limitado. Nós vimos algumas formulações sobre reconhecimento. Provavelmente, todas as formulações que a gente viu sobre reconhecimento, nenhuma delas foi tão simples como essa, né? Ou seja, a noção de reconhecimento assume uma identidade cristalizada de antemão, uma identidade previamente dada. E esconde o caráter de construção social da produção identitária. Eu acho que dos autores que a gente leu, nenhum deles concordariam com essa frase, certo? Mas é assim que o Haider está lendo essa noção de reconhecimento. E porque todos nós temos necessariamente uma identidade que é diferente da de todos os outros, ela enfraquece a possibilidade de auto-organização coletiva. Claro, porque a identidade, como ela também é extremamente individualista e ela necessita se autorrealizar de maneira individual, o efeito é o quê? Fragmentador, né? Então a fragmentação ela é anti-emancipatória na visão do Haider, né? Então o que o coletivo Combahee River queria? Não a fragmentação, mas a produção de uma inclusão situada. E por isso os aspectos interseccionados. E ele está dizendo que não, né? O reconhecimento contemporâneo, as lutas por reconhecimento produzem fragmentação, porque elas não veem nada além da autoafirmação e da autorrealização das identidades fragmentadas. O paradigma da identidade reduz a política a quem você é como indivíduo. Então, o que é a política identitária? Políticas de indivíduos e não coletiva. Então, o paradigma da identidade reduz a política a quem você é como indivíduo e a ganhar reconhecimento como indivíduo. Lembrem, ganhar reconhecimento e sempre um reconhecimento dado de antemão. Ora, mas o próprio Haider Assad fala, você não pode ter um reconhecimento dado de antemão. Ele usa a Judith Butler, por exemplo. Bastante a teoria da Butler para mostrar como há um processo de subjetivação que é de sujeição. Então, quando eu me deixo reconhecer pelo outro, o que o outro faz é naturalizar e determinar a minha identidade em detrimento da minha capacidade autônoma, né, de me autoproduzir como alguém socialmente situado. Então, o paradigma da identidade reduz a política a quem você é como indivíduo e a ganhar reconhecimento como indivíduo em vez de ser baseada no seu pertencimento a uma coletividade e na luta coletiva contra uma estrutura social opressora.
Então há um sistema de opressão que é vinculado ao quê? É um sistema de opressão vinculado a uma estrutura de dominação. E a política identitária, ela só visa a autoafirmação dessa identidade prévia. E como ela é individual, ela fragmenta. E essa fragmentação não consegue produzir uma política emancipatória coletiva. Como resultado, a política identitária, paradoxalmente, acaba reforçando as próprias normas que se propõe a criticar. Essa é uma frase do livro citada em algumas entrevistas. Procurem, né, algumas coisas sobre o Assad Haider, desculpa. Algumas entrevistas dele que têm sido publicadas, inclusive em português, existem algumas aí no Google, só clicar. Essa frase aparece em praticamente todas as entrevistas. A política identitária, paradoxalmente, acaba reforçando as próprias normas que se propõe a criticar. Veja, sobretudo porque ela não transforma a estrutura social. E esse seria o último ponto, né, que eu queria chamar a atenção para vocês, que é a vinculação entre a perspectiva emancipatória dessa crítica que ele está fazendo e a maneira como ele vai articular classe e raça, certo? Ele tem uma posição que é uma posição muito comum hoje, inclusive, uma posição crítica até a outras formas de política identitária, que para o Haider é claro o seguinte, né? Antirracismo e o feminismo, para pegar dois exemplos, são lutas em prol da justiça social. E elas são, portanto, ambas anticapitalistas. Não é possível levar adiante política de gênero, né, feminismo, política emancipatória de gênero e raça, como sendo políticas identitárias, né, no sentido ideológico que ele menciona, porque esse sentido não é nesse sentido, ela não é mais uma luta anticapitalista. Elas só fazem sentido como luta anticapitalista porque ele vai mostrar o vínculo entre opressão racial, opressão de gênero, né, e como elas se fortificam e elas se cristalizam como dominação capitalista. Então, eu não vou entrar na discussão histórica, há uma exposição histórica para mostrar esse vínculo, né? Então ele vai mostrar o vínculo entre escravidão, a relação de escravidão com raça, com dominação racial, do ponto de vista histórico, e o desenvolvimento do capitalismo moderno, né? Então, estruturas de dominação que acompanharam o desenvolvimento do capitalismo moderno. Então, para que você supere as formas de injustiça que envolvem dominação de gênero e raça, é preciso também combater a injustiça do capitalismo, né? E o capitalismo é quem dá essa liga para a gente entender, afinal, qual que é a estrutura de dominação que está por trás dessas diferentes expressões da injustiça social, dentre as quais a racial, né, que é a que ele mais trata aqui no livro, né? Essa ideia, a relação racial é uma relação de poder, é uma relação de dominação. Para que a gente possa entender essa experiência de dominação racial como algo a ser superado da perspectiva emancipatória, ela só faz sentido se ela carregar junto uma transformação desse sistema de opressão inteiro. Não é incomum, né? A gente viu com quem? Nancy Fraser tem uma formulação muito semelhante quando ela diz, né, existem formas diferentes da injustiça, mas ambas levam à necessidade de pensar a justiça social. A gente viu isso também com a Patricia Hill Collins, que insistiu muito no elemento universalista e mostrou como todas essas lutas interseccionadas, elas são lutas contra a injustiça social, e aí a Patricia Hill Collins reforçava, o ponto de vista da justiça social é um ponto de vista universalista, que vai vincular essas lutas, né, como um todo. Então também aqui no caso do Assad Haider, certo? Também aqui. Agora, há uma junção muito
íntima, aqui no caso do livro dele, entre anticapitalismo e perspectiva universalista. Tá? Esse vínculo é muito estreito. Então, claro, a reação ao livro são reações de vários tipos, e uma das reações é a ideia de que o Assad Haider ele poderia ter dado, mais uma vez, primazia à classe, primazia à perspectiva, digamos, universalista de uma injustiça que tem uma espécie de foco ou um eixo central, que é a luta anticapitalista. Ele não deixa claro, né, em momento algum no texto ele faz diferenciações entre cultura e economia, mas sempre que ele vai falar do capitalismo como um sistema de opressão, que tem vários tipos, né, de dominação, a ideia dele de que a luta anticapitalista, então a perspectiva socialista revolucionária, é a verdadeira perspectiva capaz de colocar de novo em pauta o objetivo emancipatório e, portanto, universalista, tanto da teoria crítica quanto dos movimentos sociais.